para apresentar a candidata. Com a palavra, Dr. Marcos da Costa. Boa tarde a todos. Mais uma vez agradecer àqueles que estão aqui conosco, presentes, aqueles que estão nos vendo pela internet. Reiterar a importância dessa iniciativa inédita que une a advocacia, o Ministério Público, a magistratura, numa causa que é comum e que serve à cidadania. Compromisso com a justiça, trazendo a questão da justiça para o debate eleitoral nesse momento democrático em que se avizinham as eleições. E agora estamos também aqui com a satisfação, com a honra de receber a candidata ao Senado Federal, candidata Ana Luísa Gaúcha. Candidata Ana Luísa, do PSTU, é radicada em São Paulo desde 1990. Ex-bancária, iniciou a militância política em 1979, quando passou a atuar no movimento sindical. Atualmente servidora pública do Judiciário Federal, já foi diretora da Federação Nacional do Judiciário Federal e Federação Nacional do Judiciário Federal e Ministério Público da União. Já auxiliou na fundação do seu partido, PSTU. Sua primeira candidatura ao Senado foi em 2010. Seus suplentes são Anísio Batista, do PSOL, e Wilson Ribeiro, do PSTU. Seja muito bem-vinda para casa, é uma honra receber a candidata Ana Luísa. Candidata Ana Luísa, a senhora terá 20 minutos sem tolerância para falar sobre os seguintes assuntos: a indispensabilidade do advogado para a justiça, a democratização do Poder Judiciário e do Ministério Público, eleições diretas, autonomia orçamentária, precatórios, litigiosidade do poder público, sistema carcerário e justiça estadual e o pacto federativo. A senhora será avisada quando faltarem 2 minutos para o término de sua exposição. Após os 20 minutos para falar sobre a pauta proposta, a senhora terá mais 5 minutos para suas considerações finais sobre temas de sua livre escolha. Mais uma vez, será avisada quando faltar 1 minuto para o término de sua fala. Nós informamos que durante toda a explanação da candidata não será permitida a manifestação da plateia, não haverá perguntas e nem debates. Ao final da apresentação, a candidata concederá uma entrevista ao vivo exclusiva, transmitida pelos sites da OAB, APAMAGES e APMP. Candidata Ana Luísa, convido a vir à tribuna. A senhora tem 20 minutos a partir de agora para apresentar as suas propostas, atendo-se exclusivamente aos temas da pauta. Boa tarde a todos e todas presentes aqui nessa entrevista. Boa tarde ao Marcos, representando a OAB. Boa tarde, Jaime, representando a Associação dos Juízes. Felipe, que representa o Ministério Público, e todos que estão presentes e assistindo também a nossa entrevista. Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de apresentar as nossas opiniões. Infelizmente, os pequenos partidos no nosso país, em particular o nosso, do PSTU, não têm oportunidade de apresentar suas propostas, porque a grande imprensa cerceia, colocando limites à participação dos candidatos. Boa parte disso decorre em função da própria legislação do nosso país, que não garante uma democracia como nós merecemos e exigimos, que distorce, de fato, a democracia ao colocar só alguns candidatos dos grandes partidos na televisão. O tempo de apresentação também não é democrático. Então, uma oportunidade como a de hoje é muito bem-vinda para nós do PSTU. Nós estamos concorrendo à eleição em uma frente de esquerda com o PSOL. Então, é uma frente, uma coligação aqui no Estado, PSTU e PSOL. E esses temas que estão colocados aqui, e para mim, são parte da minha vida. Eu sou servidora pública do Judiciário Federal e nós nos encontramos com frequência, né? Os servidores, os advogados e os magistrados no nosso dia a dia. E nós temos, em relação à importância dos advogados, temos a mesma preocupação que todos, né? É muito importante a participação dos advogados no processo da garantia de direitos.
Nós temos no nosso país uma situação que desfavorece aos pobres, aos trabalhadores, aos que têm menos recursos, né? A justiça não abarca a todos. Isso é um problema muito importante para nós do PSTU, porque somos um partido de trabalhadores e de trabalhadoras socialistas que defendem uma outra sociedade, uma sociedade que tenha a igualdade de direitos para todos. E, embora seja indispensável, sim, para o exercício do direito e da democracia, a presença dos advogados, não é assim na prática. Nós sabemos que há uma situação que vive a Defensoria Pública de poucos advogados, né, de poucos recursos. Isso faz com que haja uma restrição no atendimento à população de conjunto. E isso vai se refletir em todas as situações, né? A falta do advogado vai colocar para a maior parte da população o impedimento do acesso ao direito, aos seus direitos. E também, nas questões que vivemos no nosso país, nós vamos observar os dados, a situação, a quantidade de presos que nós temos, né? Nós temos hoje mais de 400 mil presos no nosso país. As condições das prisões são desumanas, e você vai encontrar como preso hoje 99,9% de pobres. Nós vemos uma situação de total descaso e de uma situação que as prisões se transformaram em locais de tortura para as pessoas que, infelizmente, não têm condições de sair dessa situação. E, nesse caso, a Defensoria Pública se torna muito importante. Então, nós sentimos que é necessário que nós, trabalhadores, eu como sindicalista e também trabalhadora do Poder Judiciário, junto com as associações de magistrados, Ministério Público e a OAB, precisamos fazer uma campanha no sentido de reverter essa situação, de denúncia dessa situação. E uma das maneiras da gente superar isso é uma mudança na legislação, em particular no que diz respeito à descriminalização das drogas. Nós entendemos que essa é uma questão séria e importante no nosso país, porque boa parte dos presos hoje, uma parte importante, está relacionada com a criminalização das drogas, numa sociedade que age de uma maneira hipócrita com essa questão. As drogas que são legais no nosso país, como o álcool, né, como o tabaco, destroem também as famílias, também causa doenças gravíssimas para os usuários e estão legalizadas, né? E as outras drogas são consideradas, os usuários, como criminosos, né? E faz com que a população e a discussão das drogas não seja feita com a seriedade que deveria ser, como uma questão de saúde pública e como uma questão que, resolvida, pode diminuir em muito a situação da população carcerária no nosso país. E também avançar na questão dos direitos, das liberdades democráticas, que nós não temos garantidos também. Em relação à questão do Poder Judiciário e a democratização desse poder, nós, como servidores do Judiciário Federal, sentimos muito a falta de democracia dentro do Poder Judiciário. O fato de nós termos ministros, desembargadores, que são eleitos e escolhidos só por uma parcela dos próprios juízes, inclusive, torna esse poder muito autoritário, não só em relação ao conjunto da sociedade, como também em relação a nós, servidores, e os próprios usuários. Então, nós defendemos, na nossa Federação dos Trabalhadores do Judiciário Federal e Ministério Público da União, as eleições para esses cargos, né? Não só para os desembargadores nos tribunais regionais, como também para os ministros dos tribunais superiores. Consideramos que o poder que o magistrado tem, o desembargador e os ministros, é um poder imenso em relação ao conjunto da sociedade. Então, nós deveríamos participar do processo de eleições
para essas instituições, para os tribunais superiores e também tribunais regionais, tribunais do Estado. Se decide num julgamento sobre a vida e a morte das pessoas. Quando você toma uma resolução em relação a mandar alguém para a detenção, você está resolvendo questões da vida e, às vezes, da morte. Pela situação mesmo do regime carcerário no nosso país, pode representar a morte dessa pessoa antes mesmo que ela tenha condições de ser julgada. Porque há um processo é muito lenta a discussão e os julgamentos das pessoas. Então, nós vemos que uma boa parte dos presos hoje, além de serem pobres, de serem negros, de viverem nas periferias da nossa cidade, do nosso país, eles ainda estão num regime provisório. Nem tem um julgamento, ainda nem tem uma decisão judicial. E os juízes os desembargadores e ministros têm o poder de resolver ou não essa situação. Então, nós achamos que devia, sim, ser democratizada a eleição dos juízes, magistrados e ministros que compõem os tribunais, para que nós pudéssemos ter mais democracia e que passasse a ter, para a população, mais confiança no próprio poder e na própria instituição. Então, para nós é muito importante essa discussão e defendemos, sim, que haja eleições para os tribunais. Em relação à autonomia do Poder Judiciário, hoje ela é muito pequena. Nós, mesmo escolhendo, indicando internamente os representantes, os membros dos tribunais superiores pelos magistrados, né, quem define quem vai ocupar um cargo de ministro ou ministra dos tribunais superiores, a partir de uma sabatina no Senado, é o Poder Executivo. Então, são indicações, né, deste poder que são avaliadas no Congresso Nacional e definidas. Então, não se garante dessa maneira, de fato, uma independência entre os poderes. Há uma intervenção do Poder Executivo muito forte, praticamente determinante na escolha dos membros dos tribunais superiores. Isso faz com que a gente não tenha garantido a divisão entre os três poderes e facilita que o Poder Judiciário se submeta totalmente ao Poder Executivo, e muitas vezes é o que a gente percebe. Em relação à questão das escolhas dos membros dos tribunais superiores, além disso, existe um outro problema que impede a autonomia dos poderes, que é a dependência financeira. Nós hoje, eu sou trabalhadora do Poder Judiciário, nós estamos numa campanha salarial, reivindicando o reajuste dos nossos salários, e conversamos ainda era o ministro Joaquim Barbosa, quando nós discutimos um reajuste para os nossos salários, assim como os juízes também discutiram um reajuste para os seus salários. Nós conversamos e, a partir de uma negociação, o orçamento do Judiciário passou a conter, uma proposta orçamentária do Judiciário passou a conter a nossa pauta de reivindicações, tanto dos magistrados como dos servidores. E a proposta de orçamento acaba de ser alterada pela Presidente da República, a Presidente Dilma. Ela retirou, antes mesmo de se levar à apreciação do Congresso Nacional, essa previsão orçamentária. Os orçamentos são votados no Congresso Nacional, como todos nós sabemos, mas a Presidente da República sequer permitiu que ele fosse analisado pelo Congresso Nacional. Isso já é a segunda vez que acontece com o orçamento do Poder Judiciário. Então, isso é um assinte, isso é inaceitável, e a gente está, inclusive, discutindo essa questão nas nossas campanhas salariais e com os ministros do Supremo, agora Lewandowski, que vai tomar posse no dia 10, que não é possível independência entre os poderes sem independência orçamentária. Então, nós defendemos que isso seja garantido para que a gente possa ter mais justiça para todos,
todos os trabalhadores, nós não queremos só para nós, servidores do Judiciário ou do Ministério Público, mas para o conjunto dos trabalhadores do nosso país. Em relação aos precatórios, é uma situação bastante delicada, né? Eu sou trabalhador do Judiciário e o meu setor é o precatório. E o ano passado houve atrasos nos pequenos pagamentos, e lá nós fazemos um rodízio no balcão, né? E tem os dias que eu vou para o balcão e outros dos meus colegas, para que todos tenhamos essa experiência de discutir os problemas do nosso setor e do Judiciário com os advogados, com as partes, né? E foi uma situação terrível, porque tanto os que aguardam anos por ter esse direito garantido, né, receber o seu direito financeiro no precatório da União Federal, quanto os advogados, que a sua profissão, o seu pagamento vem das decisões judiciais, estávamos todos extremamente cansados e estressados para justificar o problema do atraso. Então, houve um atraso no pagamento dos pequenos valores. O ano passado isso foi muito grave. Este ano ainda a federação não pagou o precatório, normalmente pago no início dos anos, né? E está hoje previsto para o final do ano, tanto o alimentar quanto o comum. E isso é muito grave, porque o Judiciário ele demora muitos anos para resolver uma questão, um direito, para garantir um direito, mesmo quando está previsto na Constituição, mesmo quando já existe uma jurisprudência que garanta esse direito, ainda assim você demora muito a receber. Então, a situação dos precatórios é muito importante que seja o mais agilizado possível. Isso eu estou falando em termos de federação, que eu trabalho na federal. Estadual e município, a situação é bem mais grave ainda, porque não há o pagamento, muitas vezes é adiado pelas questões orçamentárias, e isso é vamos dizer assim, é um agravamento da injustiça no nosso país, porque você ter que ir à justiça para receber um direito já não deveria ser assim, né? Nós tínhamos que ter forma de garantir os direitos sem que fosse necessário um longo processo. Mas, como a justiça no nosso país e na maior parte do mundo, ela tem um conteúdo de classe, nós vivemos uma sociedade de classe, nós vivemos um país onde o poder econômico é quem define, é quem decide, não só do ponto de vista judicial, mas também nas eleições. Nós temos uma série de distorções que a gente percebe na legislação eleitoral. O fato de haver financiamento privado, né, para as campanhas eleitorais faz com que nós tenhamos campanhas milionárias, né, para os candidatos, e outras campanhas muito precárias, com tremendas dificuldades para se levar uma campanha eleitoral. E, a partir daí, você já começa a distorcer a democracia. Você tem uma desigualdade imensa na possibilidade de se disputar umas eleições. E assim também nós vamos viver a situação do dia a dia de quem busca justiça neste país. As dificuldades que todos encontram, e uma delas é, depois de ter transitado em julgado, depois de ter conquistado algum direito, o tempo que você espera para receber. Então, isso é preciso que a gente lute, né, para que os pagamentos dos direitos sejam efetivados e garantidos com urgência. Mesmo assim, com essa situação de dificuldades para o exercício dos direitos, para a garantia dos direitos no nosso país, nós temos algumas polêmicas em relação às alternativas que têm surgido, né? Uma delas é a questão dos tribunais de arbitragem, né? A questão das conciliações. Nós, que trabalhamos no Judiciário, e boa parte dos nossos companheiros de partido que são advogados e que militam na defesa dos direitos dos trabalhadores, da população, temos uma preocupação muito grande com essas modificações.
Por exemplo, nós percebemos nas conciliações, o nosso ramo trabalhista, principalmente, nós percebemos isso, que quando vai a uma conciliação, as propostas de acordo são totalmente rebaixadas em relação ao direito daquele cidadão. E isso nos preocupa muito, porque uma coisa é uma conciliação, como nós vimos na campanha pela conciliação, que nós vimos na TV, o Fantástico apresentou várias situações, né, que poderiam ser resolvidas numa discussão e numa conciliação, que de fato não é a maior parte da realidade. Por exemplo, um vizinho que brigou com a vizinha pelo portão. Isso é uma discussão entre iguais, né? A mãe que polemizou com a irmã, com o filho, isso é um tipo de discussão, né? É uma discussão entre dois setores aí da sociedade que têm os mesmos recursos e chegar num acordo em relação a pequenas causas pode ajudar, sim, pode agilizar. Mas quando você coloca um banco, de um lado e um trabalhador comum numa negociação que foi demitido, sem direitos, tem direito a um valor razoável de indenização, e ele está sem alimentos em casa, quase sendo despejado do imóvel que ele paga, e faz uma proposta abaixo do que ele deveria, muitas vezes a pessoa desesperadamente aceita, né, essa proposta, e a conciliação para o grande empresário vai ser uma boa solução, mas para o trabalhador não. Então nós questionamos a questão da conciliação, achamos que os direitos devem ser garantidos de outra forma. E os tribunais de arbitragem também são tribunais que muitas vezes exigem recursos para a contratação desses árbitros, né? E isso é difícil para a população comum. Então nós consideramos que essas questões, para agilizar a tramitação, nós temos que ver de uma maneira que garanta realmente os direitos e não que dê uma maquiada aí na situação que nós vivemos de desigualdade no nosso país. Em relação ao Pacto Federativo, nós temos uma preocupação do ponto de vista de trabalhadores, sempre com o que beneficia mais aos pobres, aos trabalhadores, aos mais humildes, né? E às vezes acontecem situações bastante complicadas. Nós vivemos uma situação terrível, foi durante a situação da desocupação do Pinheirinho, em São José dos Campos, que a Justiça Federal concedeu um tempo para os moradores continuarem lá com todos os direitos, e a Justiça Estadual aqui de São Paulo tomou uma decisão de desocupação com a violência militar tremenda. Os nossos oficiais de justiça da Justiça Federal foram recebidos a bala de borracha pela PM do Estado de São Paulo, numa situação bastante grave. E, então, essa questão do Pacto Federativo, a gente tem uma preocupação que qual o tribunal que está garantindo o direito de fato, né, da população e dos oprimidos e pobres que vivem no estado de São Paulo e que vivem no nosso país. Então, para nós... Candidata, o tempo da senhora para a pauta está esgotado. A senhora tem 5 minutos agora para tema livre e considerações finais. Obrigada. Bom, essa parte da nossa fala é muito importante para tentar explanar um pouco da nossa posição. Já tentei colocar, tratando dos temas mais específicos da questão de justiça, nós consideramos isso, que o nosso país é um país injusto, certo? E, portanto, todas as suas instituições sofrem deste mesmo mal, que é quem tem recursos, quem tem grandes fortunas, tem direitos. Quem é pobre mora na periferia, quem é negro, quem é negra, não tem. Então, a maior parte dos direitos que estão hoje previstos na nossa Constituição e na nossa legislação não atinge o conjunto da população do nosso país, em particular os trabalhadores. E é necessário alterar isso. E uma das questões fundamentais para alterar isso tem a ver com a questão do orçamento do nosso país.
Hoje, o que se constrói de riqueza, o que se arrecada em termos tributários, são desviados, são deslocados para o benefício dos grandes empresários e banqueiros do nosso país. Nós temos uma situação em que 40% de tudo que é arrecadado por impostos no nosso país é destinado a pagamento de juros da dívida pública interna e externa, que representa uma verdadeira extorsão do patrimônio do nosso país, né? E nós vemos, então, o resultado disso na nossa vida cotidiana. A falta de escolas públicas, boas escolas públicas, a falta de leitos nos hospitais, a falta de atendimento à população na questão da saúde. E nós vimos coisas terríveis esse ano em relação a isso. Nós vimos um homem negro pobre morrer na porta de um hospital aqui em São Paulo, porque ele não tinha dinheiro para pagar, para entrar da porta daquele hospital para dentro. Um pobre não pode entrar e não pode ser atendido. Enquanto nós temos hospitais aqui em São Paulo de uma qualidade impressionante para os que têm recursos. Aí você tem todas as soluções para todos os males, ou pelo menos condições dignas para os doentes, né? As escolas é a mesma situação. Nós estamos com a Universidade de São Paulo em greve há quase 100 dias, por falta de investimentos do Estado para a educação. Então, nós temos que alterar isso. Em relação a essas questões, também nós incluímos a situação de opressão, o machismo, a homofobia, o racismo, que são questões que no nosso país são terríveis, né? Quantidade de mulheres que morrem, de negros, pela violência policial nos bairros. De fato, ser negro e pobre nesse país é um crime. E muitas vezes condenado à pena de morte, porque a polícia, quando vai fazer as suas investidas nos bairros pobres, ela primeiro atira e depois pergunta com quem ela está lidando. Então, há muitas injustiças no nosso país. E o PSTU, com a nossa candidatura, vai denunciar tudo isso e muito mais. Obrigada.